Hoje a gente vai falar do volume 47 de One Piece, as considerações aí sobre esta continuação aí de Thriller Bark, né? Em janeiro a gente fez um vídeo aí sobre o início de Thriller Bark, o Brook e tudo mais, aquele formatinho novo do gibizinho aberto e tudo mais. Agora a gente tá aqui para falar deste volume aqui do 47, em que o Oda começa a deixar pra lá o clima de terror que ele constrói no começo, para fazer com que One Piece volte a ser clarinho, mais focado na ação e tudo mais. Tem muita reviravolta boa aqui, e o Oda dá uma rushada massa, dá umas explicadas de umas coisas aqui, uns conceitos novos, introdução de Wano, de Samurai, de Kaido, coisa que ele vai trabalhar muitos anos depois, acho que provavelmente 10 anos depois que ele faz isso aqui. Ou seja, tem informação pra cacete aqui. Vamos lá para aquela telinha, para aquela imagem do gibizinho visto de cima e a gente folheando, comentando e passando as coisas. Fica comigo, vamos lá. Estamos aqui então, né? O volume 47 de One Piece. Cara, tem que falar uma coisa. Esse rolê que o Oda colocou da história de capa do Enel é quase melhor do que tá acontecendo aqui dentro em Thriller Bark. Sério, é impressionante o quão maluco é a parada, e tipo, é uma história que não tem nada a ver com a história principal, tipo, os piratas do espaço. Que porra é essa, mano? E assim, o jeito que ele desenha esses personagens é diferente, cara. Eu não sei se ele vai explicar essa parada ou o quê, mas assim, tá sendo um negócio bastante curioso. O que isso vai ser, ninguém sabe. Mas enfim, vamos focar aqui em Thriller Bark. O Oda largou, esqueceu o tom de terror, virou a aventura e ação que é comum de One Piece e tudo mais. Então você vê que nessa edição não tem tanto Chiaro Escuro, nem nada. A gente é apresentado para mais personagens, a gente é revelado aí quem é o Gecko Moria, o poder do Gecko Moria, tudo mais. A gente sabe também sobre o Brook, que tem um desenvolvimento muito mais completo aqui nessa edição, né? Também é revelado qual é a fraqueza dos zumbis, uma splash page aí do gigante Moria, Chichibukai e tudo mais. E assim, rola umas lutas, contam o que são esses zumbis do Moria, como eles funcionam, qual é a pegada. E a revelação acontece aqui, que o Moria pega a sombra do Luffy para reviver um gigante, um monstro, que eles dizem que foi a primeira pessoa, o primeiro ser a ser chamado de demônio, o Oz. É um bicho monstruoso, e ele coloca a sombra do Luffy aqui dentro, e aí ele desperta querendo carne, querendo comida, e ele é um zumbi diferente dos outros. Ele tem personalidade própria, os outros zumbis ficam obedientes, mas ele não obedece o Moria até então. O final desse gibi é o mais interessante, revela-se porque o Brook quer manter o cabelo dele intacto, porque ele conheceu Laboon, né? O bando dele foi aqueles que deixaram a Laboon para trás. E causou toda a revolta e a raiva da baleia de ficar batendo a cabeça repetidamente na pedra. Então a puta conexão que o Oda faz aqui para juntar o Brook com os chapéus de palha. Inclusive, eu acho que a entrada do Brook é a entrada de tripulante mais rápida de todo o bando, né? Depois eles pegam o Frank. Alguns capítulos depois, acho que 1 ou 2, pimba, o Brook é chamado para fazer parte do bando. E rola uma conexão muito legal aqui de pôr o Brook para conhecer a Laboon e ser o motivo dele juntar com o chapéu de palha. Incrível, o que o Oda fez aqui foi bacana. Descobre-se que a sombra do Brook foi colocado no Ryuma, que é um samurai de Wano. Então aqui nessa edição, aqui no 47, o Oda já introduz pra gente Wano, Terra dos Samurais, e ele fala do Kaido, mostra aí a rivalidade que o Moria teve com o Kaido há muito tempo, que fez com que o Moria perdesse a luta, né? O Moria, no seu ápice, ele lutou pau a pau com o Kaido, perdeu e entrou numa depressão fodida e virou o que virou, né? Então o Moria tem a fruta da sombra, ele rouba a sombra das pessoas e coloca nos zumbis, porque é assim que ele mantém os zumbis, entre boas aspas, vivos. Então tem que roubar a sombra. E se a sombra for colocada num corpo forte, o zumbi vai ficar tipo parrudaço. E aí o Brook explica do sal, explica desse rolê todo da alma, e pipipi, popopó, e o volume continua. Não tem muito o que dizer aqui, não rola conflitos, não rolam batalhas nem nada,
Mas o diferencial dessa edição aqui é justamente a introdução de conceitos de Wano, que ele vai trabalhar bem depois. Ele foi trabalhar, acabou ano passado o ano, sacas? Isso aqui foi quando One Piece completou 10 anos, ou seja, acho que foi em 2007. O ano foi começar em 2019 ou 2018 e foi acabar ano passado, em 2022. Então aqui já nesse volume 47 ele já dá aí introduções de conceitos que ele vai trabalhar bem depois, sabe? E assim, os desenhos aqui do Oda continuam muito bons, cara. O Brook, ele tava louco pra desenhar caveirinha, né? Porque o Brook aqui, ele é super bem desenhado. Ele é um personagem muito interessante, muito bem desenhado. E aí, né, o Oda mete o louco aqui e vai fazendo esses zumbis, vai fazendo esses monstrengos. E é isso. Aí, ó. Muito interessante, até que no final o Luffy tá animadaço aí pra colocar o Brook no bando e ele fala, vamos quebrar tudo aqui em Thriller Bark. Então pode ter certeza que o volume 48 aí vai ter porrada pra caralho e vai começar os conflitos. Então é isso, pra quem tiver gostado, mete o like, comenta e tudo mais e nos vemos no próximo Gibizinho Lido.